Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a más una clase de español. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Estão listos? Vamos a estudar mais um contenido? E aí, galerinha, sejam bem-vindos, né? Aula essa de número 12, que põe fim aí ao ciclo do segundo bimestre, tá? E aí, estão ansiosos para retornar às aulas presenciais? Também tô, né, galerinha? Saudade de todo mundo. Mas, enfim, vamos aí ao nosso conteúdo de hoje, né? Hoje eu vou falar, galerinha, um pouco sobre a questão mesmo de opinião. Defendendo minha opinião. Quando eu falo de opinião, né, eu falo o quê? De argumentos. Que é assim, galerinha, quando vocês estão aí, né, nono ano, finalizando aí já o ensino fundamental, estão prestes a chegar ao ensino médio, onde vai se trabalhar muito essa questão da opinião, dos argumentos, enfim, para o quê? Para você chegar no terceiro ano, né, escrever para o Enem, e no dia do Enem vai ter redação, e lá na redação vão lhe cobrar, né, um texto aí, o quê? Vocês vão ter, né, que fazer um texto argumentativo dissertativo, né, dissertativo argumentativo, que é o quê? Você vai expor conhecimento de um determinado assunto e depois defender sua opinião, né, ou expor sua opinião ali num caráter bem formal da língua portuguesa. Então, assim, vão trabalhar com vocês, né, a todo instante essa questão mesmo do opinativo, né, da opinião. Porque assim, galera, o que é opinião? Opinião é um determinado ponto de vista, né, que é ou ele é a favor ou ele é contra algo, né, um conteúdo, uma temática, enfim, uma abordagem aí. Então, aí o que é que tem que ter em termos em mente, né? Que essa opinião, ou a favor, ou é contra, né? Principalmente quando é contra, você tem que ter o quê? Argumentos para defender, né? Essa opinião ou a favor ou contra. E argumentos esse que, né? Que não vá de encontro aos direitos humanos, né? Ou seja, que não ofenda ninguém, né? Você não pode, por exemplo, dar uma opinião sobre um tema, por exemplo, polêmico, uso de arma de fogo, ou a legalização da maconha, por exemplo, colocando aí, ofendendo ninguém, né? Por exemplo, eu sou contra porque os maconheiros, né? E isso vai contra os direitos humanos. Então, assim, eu tenho que ter uma opinião, eu tenho que defender essa opinião com argumentos sólidos, ou seja, com argumentos que tenham fundamento, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouco disso. Ao nosso slide, como defender minha opinião? Ou seja, como eu faço para defender minha opinião? Tu eres el único dueño de tu vida. Por esta razão, debes actuar segundo tu critério e aprender a defender tu ponto de vista sem medo. Então, assim, galerinha, toda a função escolar, né, nós temos o objetivo, e inclusive objetivo esse previsto na Lei de Diretriz e Base, né, de 1996, que é o quê? Formar um aluno com senso crítico e atuante na sociedade. O que é esse senso crítico? É eu ter um ponto de vista. O senso crítico é eu ter meu ponto de vista. E quando é que eu sou atuante? Quando eu exponho meu ponto de vista, né? Quando eu uso ele para expor, para defender, para mudar, né, ou mudar o meu contexto, ou um contexto maior, mas enfim, que eu seja atuante, tá? E para isso eu tenho que perder o que é o medo, né? Você tem que perder o medo de falar sobre, né? Às vezes dentro da sala de aula, o professor ali organiza um debate, né? E tem aluno que fica rechaçado ali, com medo de falar sua opinião, porque acha que não pode agradar a maioria, enfim, né? Mas a opinião você tem que dar, tá, galera? Respeitando, claro, o próximo. E aí, como opinar, né, quando não está de acordo, sem criar conflitos? Ou seja, como você faz para dar sua opinião quando você não está de acordo, né? Ou seja, você pensa diferente e sem criar conflitos, né? Geralmente essas atividades, as atividades de debate, né, de exposição, júri simulado, elas expõem conflito assim, porque ninguém é igual, né, galera? Nós somos um ser único, né? Nós somos um ser aí que temos nossas crenças, nossas ideias, nossos valores, né? E nenhum ser humano é igual ao outro. Então, assim, pensar diferente, às vezes, dependendo da forma como você utiliza suas palavras, e é isso que nós estamos aprendendo aqui, é a maneira certa de utilizar os recursos linguísticos, para você não gerar conflitos, né? Diferente até aí gerar, sei lá, umas vias de fato em sala de aula, um negócio bem assim bizarro, né? Então, assim, é bueno discutir, temos direito a ter nossa própria opinião, expressá-la. Não sempre vamos estar de acordo com os demais, mas sempre há que expressar nossa opinião, né? Ou seja, nem sempre eu vou concordar com o colega, né? Ou vou concordar, ou vou discordar,
né? Porque eu tenho a minha opinião, mas nós temos que saber como, né? Existem alguns mecanismos, estratégiazinha aí, umas coisas bem legais, tá? Então, o que é argumentar? Consiste em dar razões para defender ou atacar uma opinião ou ideia, tesis. Ou seja, pessoal, a tese, a famosa tese. Vocês vão escutar muito essa palavra gravando, tese. O que é a tese? A tese é a ideia que eu defendo. Então, quando vocês estiverem estudando redação, né, e para o Enem, por exemplo, qual a tese que você vai utilizar? Ou seja, quando eu falo de tese, eu falo a ideia que eu vou defender ou não defender, né? Mas assim, tese é a ideia central, tá? Com o fim o quê? De convencimento ou de persuasão, ou seja, eu tenho que convencer ou persuadir alguém sobre algo, né? A argumentação, portanto, é uma prática discursiva orientada hacia o receptor, com ele propósito de lograr sua adesão. Então é sempre, galerinha, o texto argumentativo eu tenho uma ideia e eu vou ter que convencer o leitor que aquela minha ideia é melhor, né? Ou que é a ideia certa, digamos assim, entre aspas, né? Ou seja, para eu convencer uma pessoa que a minha ideia é boa, né? Que ela é joia, né? Bacana, eu tenho que usar, né, argumentos que dêem embasamento para isso, tá? E aí nós temos aqui, né, toda a estrutura do texto argumentativo. Eu tenho a opinião, né, que é a minha opinião, sobre o quê? Sobre a tese, né, que é a ideia definida, né? E tem uma estrutura do texto argumentativo, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão, né? E olha só que na introdução se apresenta, né, se planteia. No desenvolvimento se exponem, ou seja, no desenvolvimento da redação você expõe as ideias, né? E na conclusão se retoma, né? Ou seja, você retoma a ideia da exposição, porém agora com intervenções, né, argumentativa, ou seja, proposta de intervenção, soluções, né? Você coloca ali soluções. E aí essa é a estruturazinha, né, do nosso texto argumentativo, ou seja, o que? Argumentos, né? E toda a estrutura da redação mesmo, né, do texto, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí tem os recursos, né, argumentativos, que são estratégias para se utilizar para respaldar opiniões e tentar persuadir, né? Então, olha só, galera, quando eu vou utilizar, né, fazer uma redação para me falar, né, eu defender uma ideia, eu tenho que usar o quê? Coisas, né, recursos que façam o quê? Que ajudem a pessoa a se convencer da minha ideia. Então, alguns recursos são, né, recurso de autoridade, analogia, generalização, pergunta retórica e exemplificação, né? Vamos ver aqui no exemplo. Creio que é necessário solucionar a violência e a relação de pareja. Ou seja, eu creio que é necessário, né, solucionar a violência da relação de casais. No caso aqui, né, violência doméstica. Atualmente, a lei só reconhece o feminicídio só quando viene do esposo ou conviviente. Ou seja, o feminicídio ele só é considerado feminicídio quando é um homem que mata a mulher, né? Sabemos que hoje em dia também tem mulheres que matam os homens, mas não tem uma lei específica, né, para isso. Isso é específico assim do ponto de vista da relacionamento, porque claro que tem a lei do homicídio, né, mas enfim, quando se fala feminicídio é um agravante a mais. Isso implica que se o pololo agrede a sua polola, só se trata como um delito menor de lesiones. Ou seja, se é uma mulher que bate no homem, quase não se toma nenhuma medida, né? Se agora o homem bate na mulher, aí já existe, né, na lei aí bem mais dura para isso. Por exemplo, Consuelo, a jovem de 19 anos que viralizou no registro de seu pololo, agredindo-la, só receberão uma sanção menor por seu delito, né? Pololo e polola, tá, galerinha? Aí é um termo específico, né, ali do contexto ali do que nós estamos falando, falar de homem, falar de mulher, tá? É um termo ali, ó. Então, ali, o que é que ele está dizendo? Por que desse isso? Isso que tem a ver? Pode demonstrar isso? Ou seja, qual a tese ali, né? Parece ali que está falando da questão da relação entre homem e mulher com um determinado ponto de vista. Já deu para perceber o quê? Que ele defende a ideia que deveria existir também, né, aqui no Brasil, a Lei Maria da Penha, por exemplo, Lei João da Penha, né, que também para fazer o caso contrário aí, ou seja, para acabar de vez mesmo, né, ou pelo menos mediaticamente falando, de ter pelo menos leis mais duras para isso, né. E aí temos aqui, né, um outro caso. Usted disse que os ateus podem ser pessoas de moral. Sin embargo, sucede que eu sei
que usted abandonou sua esposa e isso, né? Erros. Então, assim, você diz que os ateus podem ser pessoas de moral, porém você é ateu, no entanto, né, abandonou sua esposa e seus filhos. E que sugere que hagamos que cerremos a igreja? Estaria de acordo com você? Ou seja, o que sugere que façamos? Que fechamos a igreja, né? Então, uma tirinha ali para mostrar ali algumas ideias controversas, né? Um pensa de um jeito, outro pensa de outro, tá? E aí, galera, vamos às nossas atividades práticas, né? Aqui é um texto, ó. Distingue as orações que sem argumento, ou seja, qual dessas frases aqui são argumentativas, né? Primeira, todas as coisas têm seu porquê. 2, por que lloras assim? 3, né? 2, por que chora assim, né? E a primeira lá, todas as coisas têm um porquê. 3, me he caído porque levava o cordão de sapato desatado, ou seja, eu caí porque o cadastro estava desatado, né? 4, caí num montão de ruído porque temos as ventanas abertas, ou seja, está fazendo muito barulho porque as janelas estão abertas. Sabe por que vêm toda tão tarde? Ou seja, sabe por que todos chegam tão tarde, né? Então, qual dali, galerinha, é argumento? Segunda, ou seja, eu estou explicando, né? Estou argumentando por que ele caiu, né? Porque o sapato estava desatado. E também ali, aí num montão de ruído, porque, né, temos as ventanas abertas, ou seja, está fazendo muito barulho porque as janelas estão abertas. Isso é o que é um argumento. Estou me justificando, né, está justificando uma coisa, um acontecimento ali. Elige lá a opção correta, ou seja, escolha a opção correta. Quando damos a conhecer nos hechos opiniões acerca de um tema, estamos sendo, quando eu estou, né, expondo o conhecimento e a opinião, eu estou fazendo o quê? Um diálogo, narração ou exposição? Uma exposição, né, galerinha? Eu estou expondo uma ideia, estou expondo a minha opinião, né? As exposições podem incluir argumentos. E aí as exposições podem incluir argumentos? Nunca, a vezes ou sempre. A vezes, né, galera? Quando eu estou expondo, né? Claro que essa exposição ela pode ou não ter argumento, né? Por exemplo, as notícias, elas são textos positivos, mas não tem argumento, porque a função dela não é convencer ninguém de nada, a função dela é o que? É informar um acontecimento, ou seja, narrar, né, de uma forma impessoal e sem colocar nenhuma opinião. Já um artigo de opinião, né, uma crônica, enfim, um editorial, eles têm esse caráter argumentativo, porque eu exponho a opinião, eu exponho o fato, né, ou o acontecimento, ou a temática, já colocando ali o meu ponto de vista, né, galerinha? Então por isso que a frequência é às vezes, não é sempre, né? Às vezes sim, às vezes não, tá? E aí, galerinha, nós chegamos aqui ao final de mais uma aula, recordando que a argumentação é um tipo textual, que é prevalecente, né, nas redações, né, de vestibulares, de concursos, do Enem, né, que é um momento aí que vocês têm que já irem se preparando, tá? Lembrando também, galerinha, para você desenvolver bons argumentos, né, você tem que ler bastante, você tem que praticar bastante, ou seja, tem que escrever muito, tá? E ler também para aumentar seu embasamento teórico, principalmente acessar o campo da filosofia, né, que ajuda você a ter alguns conceitos e embasamentos, tá? Não esqueça de acessar o portal Eduquem e hasta luego!